Eu já mostrei algumas vezes aqui no canal investindo dinheiro na prática no CDB de liquidez diário do Banco Inter. É só a gente vir aqui em investir, confirma a transação e automaticamente nosso dinheiro já vai estar investido. Só que eu não acho ele um bom investimento para o longo prazo. E nesse vídeo você vai entender o porquê de eu achar isso e o que você pode fazer para aumentar a sua rentabilidade nos investimentos. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Storch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo eu quero te mostrar algumas características do CDB e do atual cenário brasileiro que mostram que o CDB do Banco Inter não é um investimento bom para o longo prazo pelo fato dele não estar rendendo quase nada atualmente. Só que isso não quer dizer que ele não sirva para nada, ele tem sim e cumpre muito bem a finalidade pelo qual ele foi criado. Então se você quer saber exatamente tudo que eu estou querendo falar aqui e ainda aumentar a rentabilidade dos seus investimentos, fica comigo até o final. Bom, primeiro de tudo precisamos começar do básico. Qual que é o melhor caminho que nós podemos trilhar nos investimentos rumo à nossa independência financeira? Nós sempre devemos pensar em objetivos e não em rentabilidade. A rentabilidade não tem que ser a primeira coisa que nós devemos olhar antes de tomar uma decisão de investimento. Calma que você já vai entender onde que eu quero chegar. Na minha opinião, nós devemos começar pela reserva de emergência. E a reserva de emergência é aquele dinheiro que nós vamos ter guardado para quando uma emergência, um imprevisto, alguma necessidade acontecer. Diferentemente de muitos que não têm nenhum dinheiro guardado e precisam se endividar para situações como essa, nós vamos ter uma segurança maior. Nós vamos ter essa reserva, nós vamos ter um dinheiro guardado para quando essa situação chegar e para isso a gente precisa ter o dinheiro investido com uma altíssima liquidez e um risco muito baixo. E tudo isso pelo fato de que emergência não tem hora para acontecer. A gente só sabe que ela vai chegar uma hora, não sabe quando, mas sabe que ela vai chegar e por isso nós precisamos estar preparados com dinheiro, com muita liquidez, com fácil acesso para a gente não passar por dificuldades. Depois que a reserva está formada, nós podemos dar os novos aportes, por exemplo, em renda fixa ou no Tesouro Direto, que também vão cumprir esses objetivos de um risco mais baixo e também ter a capacidade de resgatar aquele dinheiro quando a gente precisar e sem ter muito problema também em resgatar um valor menor do que a gente investiu. E aí só nos investimentos de longo prazo nós podemos correr um risco um pouquinho maior, um risco mais controlado para a gente tentar aumentar a rentabilidade da nossa carteira e para isso a gente pode investir, por exemplo, em ações, em fundos imobiliários ou alguns títulos mais de longo prazo também, como por exemplo o Tesouro IPCA, a fim de construir um patrimônio que seja relativamente interessante, que seja capaz de bancar o nosso custo de vida lá na nossa aposentadoria. E por que eu estou falando tudo isso? Você deve saber que a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, está no menor patamar da história. Está em 2,25% ao ano e o CDI está também nessa faixa, já que essas duas taxas andam sempre muito próximas uma da outra. E aí, como consequência, investimentos como, por exemplo, o CDB de liquidez diária do Banco Inter, que tem a rentabilidade atrelada ao CDI, ele vai render ali próximo de 100% do CDI, dependendo do patrimônio investido, pode chegar até 102% do CDI. 100% de 2,25% é 2,25%, o que pensando em acumular patrimônio, pensando em objetivos de longo prazo, é aumentar o nosso patrimônio investido, é realmente muito pouco retorno e a gente precisa buscar investimentos melhores para isso. E o ponto que eu quero chegar nesse vídeo é exatamente esse. O CDB do Banco Inter não é um bom investimento quando a gente está pensando no longo prazo. Se a gente quiser investir para a nossa aposentadoria, formar patrimônio, existem investimentos que são muito melhores, que vão garantir uma rentabilidade maior para a nossa carteira e que vão ter um risco controlado. Mas isso não significa que o CDB é um péssimo investimento para qualquer situação. Ele é sim uma excelente alternativa quando a gente está, por exemplo, falando da nossa reserva de emergência, igual eu mencionei, que a gente precisa ter uma liquidez muito alta, a liquidez do CDB de liquidez diária é diária, então a gente pode resgatar a qualquer momento, desde que seja um dia útil ou até mesmo horário bancário. E também o risco dele é muito controlado, já que o risco é o banco quebrar e não te pagar, mas também até 250 mil a gente tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Ele é sim onde eu coloco a minha reserva de emergência, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando passo a passo para você investir no CDB de liquidez diária do Banco Inter e tudo que você precisa saber sobre ele também, mas você também precisa saber que pensando em objetivos mais de longo prazo, investir para aposentadoria, ele não é uma das melhores opções que nós temos. E aí, para a gente falar de investimento
investimentos de longo prazo, nós podemos nos espelhar, por exemplo, nos homens mais ricos do mundo e ver como eles construíram a fortuna que eles têm. E aí o curioso é que todos têm em comum o fato de que a fortuna foi construída tendo participação societária em boas empresas. Ou seja investindo, seja fundando uma empresa e empreendendo, mas a participação societária eles tinham. Então, o Warren Buffett, Bill Gates, o Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos, enfim, todo mundo aí que você pegar a lista da Forbes e ver os mais ricos do mundo, todos tiveram essa participação societária em empresas muito bem sucedidas. E aí, se eles chegaram até lá, por que não seguir os passos que eles seguiram para construir um patrimônio relativamente interessante na aposentadoria também? É óbvio que a realidade para a grande maioria das pessoas não é construir um patrimônio de 100 bilhões de dólares, igual alguns deles já construíram, mas a gente pode sim conseguir uma aposentadoria muito tranquila investindo em ativos geradores de renda, como por exemplo ações e fundos imobiliários. Resumindo então, para não ter dúvidas, mas fica aí que ainda não terminei, tem mais uma coisinha que eu quero falar com você. O CDB de liquidez diária do Banco Inter é uma excelente opção para reserva de emergência ou até mesmo objetivos ali de curto prazo, mas ele não é definitivamente uma boa opção para investimentos mais de longo prazo para a aposentadoria. E está tudo bem também, a gente nunca vai ter o melhor investimento. Cada investimento tem o seu papel, cumpre uma determinada função para um objetivo, para uma determinada pessoa, para um perfil de risco, e para cada situação diferente a gente vai ter um melhor investimento diferente. Além disso, mesmo a Selic estando no menor patamar histórico, igual eu falei, em 2,25%, a gente ainda tem excelentes opções de renda fixa e é possível ter ganhos muito maiores investindo na renda fixa, como por exemplo em algumas operações no Tesouro Direto. Isso e muito mais eu falo no meu treinamento completo sobre renda fixa, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu vou te tirar do zero no conhecimento de investimentos até você conseguir montar na prática a sua carteira diversificada, principalmente focando em investimentos mais seguros de renda fixa, que vai te ajudar a otimizar a sua rentabilidade e investir com base nos seus objetivos. Então, enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber um pouquinho mais sobre isso, mas já adianto, esse não é nenhum daqueles cursos mais motivacionais que você vê por aí de várias pessoas divulgando. Esse é um conteúdo técnico para você que quer aprender de fato a investir em cada um dos diversos investimentos de renda fixa e otimizar a sua carteira, otimizar a sua rentabilidade de acordo com o seu perfil de risco, de acordo com os seus objetivos. Eu espero que você goste, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal também para ter mais acesso a conteúdos como esse e ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo você receber a notificação e poder assistir na hora que eu postar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Sturt e bora enriquecer.